áudios. Aqui no estúdio agora, às 12h36, o pré-candidato a governador do Piauí, professor Washington Bonfim, pelo Cidadania. A gente falou na sexta-feira, no Jogo do Poder, que haveria aí uma possibilidade de conversa com a ex-candidata a prefeita de Teresina, Jéssica Fonseca, do PSC. Que aí ficaria o grupo do ex-senador João Vicente Claudino do Podemos, o Cidadania de Washington Bonfim, ele é pré-candidato a governador, e Jéssica Fonseca, que a gente não sabe ainda que papel ela teria nessa união das três siglas. Vocês já agendaram alguma coisa, professor? Boa tarde. Boa tarde, Ari, boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores aqui da Banca do Sapateiro. Na realidade, assim, foi feito um contato conosco no final de semana, acho que na sexta-feira, via Jorge Lopes, né, que está trabalhando no PSC, e nós devemos ter uma conversa nesse início de semana. Assim, é essa a informação, é algo recente, obviamente que ainda não conversamos, e aí eu preciso entender qual é como é que a ex-candidata a proposta dela, ela né? está se posicionando. Assim, ela é um nome importante, né, que se revelou de maneira até positiva, né, muito positiva durante o pleito de 2020, mas essa é uma primeira aproximação, uma conversa inicial. Até aqui a gente ainda não tinha feito nenhum contato, e na realidade é mais, digamos assim, um contato dela conosco do que propriamente uma iniciativa nossa. Inclusive, eu venho dizendo, né, publicamente que nós temos hoje um diálogo com o PDT, inclusive em função da questão da posição de vice-governador na chapa majoritária, né? Quer dizer, estamos consolidando a conversa com o Podemos, através do senador João Vicente, do presidente estadual do partido, que é o Fábio Sérvio, e estamos buscando esse alinhamento com o PDT, e agora, obviamente, vamos escutar com muito cuidado, com muito respeito o PSC, especialmente a Jéssica. Muito bem, então o Cidadania pré-candidato a governador, o Podemos deve lançar o pré-candidato, lançar um candidato ao Senado, seria o Fábio Sérvio, e aí a Jéssica ainda vai ser ouvida pelo professor, e o PDT também está em conversação. Bem, se os quatro se unirem, ganha mais musculatura ainda, né? Essa terceira via. Professor Washington Bonfim, o senhor tem caminhado pelo interior, tem feito uma pré-campanha bastante intensa. Qual é o sentimento aí? Porque todo mundo fala, o presidente Temístocles Sampaio, presidente da Assembleia, diz, não, terceira via não tem como. Vai ser polarizado. Silvio Mendes de um lado, Rafael Fonteles do outro. O senador Marcelo Castro também vê isso, o presidente regional do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, também não vê terceira via, mas o senhor está aqui batalhando por essa opção fora da polarização. O senhor acha que tem espaço, sim? O estranho seria se eles achassem que tem viabilidade, né? Porque, na realidade, quem tem mais interesse nessa polarização entre governo federal e a candidatura do PT são os próprios atores principais dessas duas proposições. O que eu tenho dito reiteradamente é que eu acho que o Piauí merece uma alternativa, merece ser diferente, longe desse encaminhamento que vem sendo dado nos últimos anos de uma conversa apenas entre políticos que determinam os destinos da população, inclusive quem deve entrar, quem deve sair. Acho que é um fato importante que deriva dessas manifestações todas, é de que existe um controle, né, do sistema político piauiense, e que, de certa forma, né, nossa proposição ela incomoda porque está fora dessa conjuntura aí de controle, não só por parte, né, do ministro Ciro Nogueira, né, que tem o seu candidato, quanto por parte do governador Wellington Dias, que tem também o seu candidato, o seu pré-candidato, na realidade. Olha, repercutiu muito a sua entrevista ao IELcast, do Yeltsin Vasconcelos, quando o senhor disse, olha, eu, num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu até poderia votar no Lula. E aí aquilo acendeu, a gente levou pro jogo do poder, ele votaria em Lula, ele não votaria em Lula. Só faltou eu apanhar fisicamente depois. Qual foi a reação? Não, acho que assim, é um pouco o espelho dessa polarização, o fundamento, acho que importante, é que a gente está construindo uma pré-candidatura. Obviamente a gente vai ter que escutar,
né, os nossos parceiros, o Podemos, eventualmente agora o PSC, o próprio PDT, quem mais estiver conosco. Eu não tenho mais o direito, né, de colocar questões de uma maneira que sejam mal interpretadas pelo grande público. Nossa proposição, como eu dizia há pouco, é uma proposição de fazer um Piauí diferente. O que a gente acha que o senador Ciro Nogueira tem um candidato, né, tem o candidato do Ciro Nogueira, tem o candidato do Wellington Dias, e que nós temos personalidade própria, né, e representamos, né, uma alternativa concreta de oposição para o governo do estado do Piauí. É nesse sentido que nós estamos nos colocando e vendo a nossa viabilidade. E olha, a gente tem um ouvinte aqui, o Luiz Márcio, que ele disse o seguinte: gostaria que o senhor se candidatasse a prefeito de Teresina. O senhor é um herdeiro do ex-prefeito Firmino Filho e seria um bom gestor, ele que é morador ali da Zona Norte de Teresina. Bem, uma eleição de cada vez, mas o senhor já tem um olho lá em 2024? Não, cada eleição tem a sua própria dinâmica, a sua própria eleição. A nossa proposição é uma proposição para o governo do Estado, dentro daquilo que eu estou reiterando, né? Tem o candidato dos poderosos, tem um candidato do poderoso Ciro Nogueira, tem um candidato do poderoso Wellington Dias. Nós estamos nos colocando como alternativa para fazer um Piauí diferente, reunindo, né, forças que se opõem, né, a essa conjuntura atual. A questão de 24, ela deve ser debatida em 2024, né? Obviamente que não há, e assim, eu digo publicamente, reitero, né, que não tenho nenhuma vaidade de representar o legado, como se diz, do prefeito Firmino Filho. Tinha uma amizade com ele, aprendi muito, né, me inspiro todos os dias naquilo que ele fazia, naquilo que ele pensava, no modo como ele agia, mas obviamente que não cabe a mim esse papel, né, de representar o legado. Quem vai dizer isso, no final das contas, é a própria população. Eu acho que essa questão que o Luiz Márcio colocou, ela vem muito pelo fato nas suas redes sociais, o senhor avalia muito a gestão municipal. O senhor faz sempre uma avaliação ali de como o prefeito, doutor Pessoa, está conduzindo a capital e externa isso, né? Coloca lá a sua opinião. Então, decorre muito daí também. Olha, aí, assim, há uma máxima em política que diz que política não tem vácuo, certo? O candidato, né, do ministro Ciro Nogueira, né, e o próprio partido a que ele pertence não fazem oposição ao atual prefeito. Nos cabe, então, dentro daquilo que foi colocado pela população, oferecer uma alternativa de oposição. Obviamente que é uma posição local, mas o que eu tenho dito também é que se eu não tiver capacidade de me opor a uma gestão tão desastrosa quanto a do prefeito Pessoa, eu sequer tenho condição de me propor como candidato a governador. Então, o vácuo que existe hoje é derivado dessa ideia de que o senador Ciro Nogueira tem um candidato que não se manifesta de nenhuma maneira, né, em relação ao poder público municipal e à sua gestão. Muito bem, olha só, depois a gente vai com mais calma conversar com o professor Washington Bonfim. A gente tinha uma entrevista marcada um pouco para mais cedo, mas como eu falei, a pré-campanha dele... horário. Não, a pré-campanha dele está a mil, bombando. A mil, tá? A gente entende, muita agenda, muito compromisso, e aí começa um aqui, tem hora para começar, não tem hora para terminar. Mas foi muito boa a entrevista, muito obrigado, professor. A gente vai continuar acompanhando aí todos os pré-candidatos, aí a gente volta a conversar com certeza daqui até o início da campanha. Muito obrigado. Muito obrigado, sou eu quem agradece, peço desculpas aí pelo lapso aí com relação ao tempo. Foi uma excelente entrevista, não comprometeu. Foi justamente por conta de vários compromissos essa manhã e eu estou satisfeito porque esse é um bom problema, administrar o tempo. Se eu não tivesse tempo para administrar, seria uma evidência de que as coisas não estão dando certo. Isso mostra que ele está sendo bastante requisitado. Muito obrigado, professor. Obrigado Tá aí, pré-candidato a governador Washington Bonfim pelo Cidadania.